que faz com que essas divisas elas sejam sempre extrapoladas, né? Isso exige de nós gestores, né, a capacidade de compreender esse movimento, compreender os desafios que isso impõe a cada um dos nossos municípios. E é por isso que a gente precisa estar unido, é por isso que a gente precisa estar junto, para justamente buscar soluções para esses problemas que nós compartilhamos. E nesse sentido, nós dividimos a nossa atuação da Grenpal nesse período em 4 grandes eixos. O primeiro e mais importante deles é o eixo da governança metropolitana. A região metropolitana de Porto Alegre é uma das 5 mais antigas do país. Esse ano completa 50 anos desde que foi criada por força de lei federal. Em 50 anos, nós jamais tivemos, né, uma autoridade metropolitana, um local em que Estado e municípios pudessem sentar à mesa comum, discutir e deliberar sobre temas que são fundamentais para a nossa vida nessa região, como o transporte coletivo e tantos outros. Jamais tivemos isso. Precisamos, secretário Mauro, né, e sei que esse é o seu entendimento do governador Eduardo, precisamos constituir esse espaço de debate, de deliberação, para que a gente consiga avançar. Porque em muitos momentos, talvez nós não tenhamos um consenso entre todos. E quando não há um consenso entre todos, a gente precisa deliberar por vontade da maioria. Mas para que a gente possa deliberar, é preciso que haja essa autoridade metropolitana constituída, a exemplo do que a gente tem em alguns outros estados, poucos, e a exemplo do que a gente tem em muitas boas referências mundo afora de autoridades metropolitanas que funcionam efetivamente. Nós somos uma grande cidade metropolitana, e a gente precisa constituir essa autoridade, e a governança metropolitana vai ser a prioridade da nossa gestão, porque é a partir dela que a gente vai conseguir encarar diversos desafios da região, seja do transporte ou de qualquer outro, porque sem a gente conseguir avançar nesse tema, dificilmente a gente vai conseguir avançar nos demais, porque vamos, né, continuar discutindo, debatendo, identificando os problemas, discutindo soluções, mas sem que haja um fórum adequado para essa deliberação. Nós vamos patinar muito. A Metroplan, quando foi constituída, né, ela tinha naturalmente uma boa intenção em termos de caráter de desenvolvimento metropolitano, mas ela tem um vício de origem que é justamente o problema da governança. A Metroplan era uma fundação do governo do Estado, gerida exclusivamente pelo governo do Estado, a quem os municípios pediam coisas, pedia aprovação, né, de um loteamento, pedia alguma melhoria ou algum ajuste no transporte intermunicipal. Nós sempre pedimos algo à Metroplan. Nós jamais sentamos à mesa comum com o governo do Estado para discutir e deliberar temas. E é por isso que a gente precisa, a partir dessa experiência, que não deu o resultado que nós esperávamos e precisávamos, a gente precisa evoluir para um modelo diferente, em que a gente possa compartilhar essas responsabilidades, deliberar e poder avançar nos problemas. Nesse sentido, dentro desse tema, naturalmente, a gente vai seguir dando a prioridade, como foi na gestão do prefeito Melo, na gestão do prefeito Batistella, ao tema da integração do transporte metropolitano. Infelizmente, o tema do transporte, por muito tempo, não esteve como uma prioridade da agenda política, porque enquanto a operação era superavitária, a gente não precisava se preocupar com esse tema, né? As empresas, os operadores davam conta. A partir do momento em que a operação se torna deficitária e a gente tem que aportar recursos do orçamento público, recursos livres que vão sair da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, de outras áreas, a gente se depara com esse problema e agora a gente precisa encontrar soluções, porque esse modelo de aporte desenfreado e crescente de recursos não é sustentável no longo prazo. Essa semana o prefeito Melo, o prefeito Ricardo anunciaram, né, o aporte de 104 milhões de reais. Não é para melhorar o serviço, não é para investir, é para manter o serviço. E exemplo de Porto Alegre, praticamente todos os municípios da Grande Porto Alegre estão aportando quantias significativas do seu orçamento para manter o serviço, por vezes até tendo redução na qualidade oferecida ao usuário. Então o tema da integração é importante, porque a gente tem, né, em média, uma sobreposição de 60% física das linhas urbanas e metropolitanas, e de aproximadamente 1/3 de sobreposição de serviço. Então a gente tem um grande espaço para avançar em eficiência, né, conseguindo incrementar a qualidade e reduzir o custo que hoje as administrações têm, e o Estado também tem, com a manutenção desse serviço, né. Vamos trabalhar aí na construção do plano de desenvolvimento integrado urbano,
uma ferramenta, né, prevista na legislação e que nós, enquanto região, jamais trabalhamos. Queremos criar um observatório de dados da região também para ajudar os gestores municipais, prefeitos e secretários na avaliação da assertividade das nossas políticas públicas e dos desafios que temos enquanto região para superar. No segundo eixo, nós vamos ampliar a atuação da Granpal na área de compras públicas, especialmente a partir do advento da nova lei de licitações, em que ganham força os consórcios públicos como proponentes, né, de licitações que visam reduzir o custo a partir da escala que temos e também permitir, né, uma maior agilidade nesses processos das administrações municipais. Então, já definimos há pouco na nossa Assembleia Geral o rol de bens, produtos e serviços que a Granpal vai licitar nos próximos meses para poder atender as demandas dos municípios. Também aprovamos na Assembleia Geral há pouco a criação da Escola de Gestão da Granpal, porque nós queremos atuar fortemente na capacitação, na formação dos servidores municipais, na troca de ideias, de experiências, no compartilhamento de boas práticas, porque entendemos que com isso a gente consegue melhorar a eficiência geral das nossas administrações públicas com baixo custo. Quando a gente conversa, quando a gente vê as dores e as soluções do outro, a gente consegue mais rapidamente e muito mais barato, a gente consegue superar alguns problemas que a gente tem. Então a Escola de Gestão da Granpal, cuja criação foi aprovada há pouco, também vai atuar nesse sentido. E por fim, o nosso quarto eixo de atuação é o da atuação de representação político-institucional da entidade. O encaminhamento das pautas, das demandas dos municípios, como a entidade tem feito, né, ao longo dos últimos períodos, os debates sobre o programa Assistir, né, sobre a gestão de saúde, a gestão hospitalar da nossa região, né, o próprio transporte, né, diversas pautas, né, segurança pública da região, a reforma tributária, que também está no nosso escopo de discussão da entidade. Enfim, né, nós vamos, por meio da participação dos prefeitos, prefeitas e por meio também dos nossos fóruns permanentes, que regramos agora, temos 14 fóruns permanentes instituídos, né, além de outros fóruns temporários que reúnem os secretários municipais, vamos atuar efetivamente na articulação com o governo do Estado, com o governo federal, né, e temos na nossa diretoria o prefeito Vanazzi, que integra agora o recém-constituído Conselho da Federação, em que une União, Estados e Municípios, e vamos nos valer, o prefeito sabe disso, né, dessa presença dele nesse colegiado para o encaminhamento de pautas da nossa região, que são pautas também da Federação dos nossos municípios, Paulinho, porque a gente precisa, né, levar dentro, em todas as discussões, a opinião dos municípios, que são o elo mais fraco da nossa federação, a quem toca o maior conjunto de atribuições, responsabilidades e cobranças, mas a quem toca também a menor fatia da divisão do bolo tributário, né? Então a gente está presente nessas discussões e vamos também reforçar a nossa articulação com os parlamentos. Aprovamos há pouco também a criação da nossa bancada metropolitana. Nós precisamos de deputados estaduais, federais e senadores que conheçam a agenda de trabalho da Granpal e que nos auxiliem nas discussões, nos debates sobre temas que são importantes para a nossa entidade. Então, acreditamos que com esse somatório de esforços, que representa a força de cada município, a gente vai conseguir, ao final desse período de trabalho de um ano, que é curto, mas vamos conseguir entregar um resultado positivo, né, e permitir que a próxima gestão possa dar continuidade e a gente vai gradativamente conquistando pequenos avanços, mas que no seu somatório contribuem muito para a melhoria da qualidade de vida das nossas comunidades, das nossas populações, que é a razão de ser e de existir dos municípios e da Granpal. Então, conclamo a todos aí que integram a nossa entidade, que a gente possa se manter unido, coeso e na defesa, né, das pautas de interesse da nossa região, para que as nossas comunidades possam se beneficiar disso, se valer disso e possam realmente sentir na pele, no dia a dia, que a gente está atuando em benefício das suas demandas e da sua vida. Muito obrigado.